No mês de julho, vai acontecer no Rio de Janeiro o Luminarium, que é o Congresso de Ciência, Consciência e Espiritualidade. E a gente vai conversar agora com um dos palestrantes, que é o Dr. Francisco Di Biase. Bom dia, Dr. Francisco. Seja bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Tudo bom? Bom dia, Cláudio Palermo, né? Isto. Como vai? Tudo em ordem. Você vai abordar o caminho da cura, o uso da oração e da meditação como tratamento alternativo. Conta um pouquinho deste tema que você vai abordar lá no Iluminário. Esse tema é um tema que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, e até eu publiquei um livro sobre isso, chamado Caminho da Cura, um livro da editora Vozes. Que legal. Aliás, é o meu best-seller, eu já publiquei 24 livros. Esse livro já vendeu mais de 20 mil livros, já está na sétima edição. Que bacana. E a gente então fez um livro em que tem capítulos sobre o uso da oração, o uso da meditação, da visualização da cura, mas mostrando as bases da ciência moderna, né? Principalmente da neurociência, de bases quânticas, que explica como isso funciona. Entendeu? Que é uma coisa que tem explicação e tem estudos muito bem feitos, muito bem controlados, feitos em diversos hospitais no Brasil, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, em que se acompanhou pacientes, grupos de pacientes, e esses pacientes foram submetidos, foram alvo, né, de orações, por grupos de orações de diversos tipos de religiões. E o que se observa nesses casos é que as pessoas que são alvo de orações, mesmo ela não sabendo que são alvo dessas orações, e nem os médicos delas sabendo, que o resultado do tratamento delas é um resultado muito melhor, com muito menos complicação, do que o grupo controle, que não é alvo dessas orações. Interessante isso. É interessante. Essas pesquisas começaram mais ou menos nos anos 90, e uma delas, inclusive, continua sendo feita até hoje, porque quando se fez isso, falaram que havia muitas variáveis, essas críticas científicas que se faz, né? Uhum. Que tinha que se saber se a pessoa era religiosa, se não era, se acreditava em alguma coisa, se tinha parentes, e como é que era o perfil da pessoa, da vida dela, em termos metafísicos. Mas aí uma universidade americana, chamada Universidade Duke, resolveu fazer então uma coisa mais completa. Esse é o estudo mais completo que tem, é um estudo chamado Projeto Mantra, em que eles resolveram pegar as pessoas que chegavam na emergência com problemas cardiológicos graves, que normalmente vão ser submetidas a um cateterismo, alguma coisa invasiva, e aí sim, esse pessoal e a família é abordado então imediatamente por uma equipe grande, com médicos, psicólogos, assistentes sociais, que vão levantando todos os dados familiares do paciente, a situação do paciente, e aí é enviado então para 8 grupos de orações situados em 8 lugares diferentes do mundo, um pedido de oração para aquele paciente que está no hospital tal, no caso o hospital da Universidade Duke, lá nos Estados Unidos. Uhum. E participaram desse estudo grupos assim, por exemplo, como grupos de freiras judias em Tel Aviv, que mandam por e-mail o nome do paciente e a freira escreve o nome num papelzinho, dobra aquilo, sai, vai ao Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, e coloca o papelzinho lá e faz uma oração para o paciente. Um outro grupo de freiras carmelitas em Baltimore, nos Estados Unidos, num grande mosteiro que tem lá, fazem oração também para o paciente, elas recebem por e-mail também. Há um grupo também de monges budistas no Nepal, num mosteiro no Nepal, recebem o pedido de oração e fazem a oração. Esse estudo já tem alguns anos que está sendo feito, ele começou
e a primeira fase dele foi publicada com 200 e tantos pacientes. E mostrou um resultado espetacular que os pacientes que eram alvo desses grupos de oração tinham uma resposta, uma melhora, né, do seu problema médico muito mais acentuada do que a do grupo controle, que era um grupo de pessoas que era mantido com o tratamento convencional sem serem alvo de orações. Esse estudo ainda continua. Hoje parece que já tem milhares de pacientes. E os resultados parciais que saem mostram que realmente a oração funciona. Que bacana esses dados aí. Uma outra forma de terapia, assim, vamos dizer assim, alternativa, hoje a gente chama mais de terapias integrativas, né? Que seria uma integração dessas coisas alternativas com a medicina acadêmica. Sim. O uso da meditação. Há médicos, por exemplo, lembrei aqui agora, um colega que é americano, ele se chama Dr. Carl Simonton. Ele é oncologista e radioterapeuta. E ele recebe os pacientes que já foram submetidos a tratamento de câncer, né, com quimioterapia, cirurgia, e ele mesmo trata com radioterapia. E quando não resolve o problema do paciente, ele, então, tem um grupo que trabalha com ele, que ensinam o paciente meditação pela técnica da meditação transcendental, e essas pessoas, depois que estão meditando regularmente, aprendem, ao final da meditação, de 20 minutos de meditação, em que eles esvaziam a mente e relaxam, eles, então, fazem uma visualização em que eles imaginam o sistema imunológico produzindo uma quantidade grande de anticorpos que estão indo destruir o tumor. Ele até mostra as fotos, os exames, né, em que você vê o tumor do paciente, para o paciente ter uma ideia de como visualizar a destruição daquele tumor, né? Esses também têm resultados excepcionais. A sobrevida dos pacientes que são submetidos a esse tipo de tratamento com meditação, além da tríade clássica de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, eles têm uma sobrevida, às vezes, 6 vezes maior do que dos pacientes que não usam a meditação e a visualização. Que bacana. Então, você vê que isso realmente é uma forma de tratamento que precisa ser integrado a gama de tratamentos que a gente usa para tratar esses pacientes, porque permite que a gente tenha uma qualidade de vida e um tempo de vida maior para esses pacientes. Né? Precisa acabar com esse antagonismo que existe entre medicina alternativa, terapias holísticas e a medicina oficial, medicina acadêmica, que às vezes um aceita o outro, mas é uma besteira, porque ambos têm formas de terapias que funcionam muito bem. Pode ser complementos, né? Estou conversando com o Dr. Francisco de Biasi, que vai fazer uma das palestras do Congresso de Ciência, Consciência e Espiritualidade Iluminário. Dr. Francisco, a gente está aqui com o Edson Figueiredo de Abreu, a Elaine Farina e também o Vandir Pereira. E o Edson tem uma pergunta para você. Fala, Edson. Bom dia, tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem. Graças a Deus. Dentro da tua fala, eu queria saber o seguinte: você conheceu o trabalho do Randolph Bird? Sim, conheço. Em 1988. No Hospital de São Francisco. Isso. Cheguei uma época lá no Hospital de São Francisco para conhecê-lo. Ele foi um dos pioneiros, né? Ele foi um dos pioneiros. Você sabe que quando o Dr. Bird apresentou esse trabalho dele na American Heart Association, né? A Associação Americana de Cardiologia, mostrando os resultados, porque tinha sido feito com um grupo de 300 e poucos pacientes, a metade foi no grupo controle, em que a maior parte eram de uma unidade de terapia cardiológica, terapia intensiva cardiológica. E ele, quando mostrou, foi assim um susto materialista. Foi inusitado, né? Estavam nisso, né? E do Simon, o trabalho dele foi muito divulgado, porque é um trabalho com uma quantidade grande de pacientes. E se você vê o meu livro Caminhos da Cura, da editora Vozes, eu
cito esse trabalho dele com detalhes. Ah, interessante. Quantos pacientes melhoraram, quantos pacientes que não melhoraram, quais foram as complicações que os pacientes teve. Assim, de cabeça, eu me lembro que, por exemplo, teve uma quantidade de pacientes grande que não teve complicação nenhuma. Pacientes que eram alvo de orações, de grupos de orações, situados em outros estados dos Estados Unidos, né? É interessante que as pessoas nem sabiam que estavam sendo alvos das orações. Exatamente. O importante é você fazer... em medicina a gente tem um tipo de avaliação, principalmente para medicamentos, que a gente chama de duplo cego, que nem o paciente nem o médico sabe o que está sendo feito. Para evitar, assim, a intervenção da mente do médico no tratamento, entendeu? Interessante. E esse tipo de estudo foi feito assim, nem os médicos, nem os pacientes não sabiam que estavam sendo alvo de orações. Que legal. E outra questão é se você conhece também o trabalho do Simonton sobre essa questão. Sim, acabei de falar nele agora. Ah, acabou, perdão, aqui eu não... Acabei de falar. Não peguei. Eu também cito ele no meu livro, o trabalho dele num capítulo sobre a meditação e a visualização, quando a pessoa visualiza os sim, para ela mesmo fazendo um processo de se cura, né? Isso. De ampliar o seu sistema imunológico, não é isso? Para combater. Interessante. Exatamente. Com a mente você consegue isso. Legal. A gente sabe hoje, existe uma disciplina, né? Chamada neuropsicoendócrino-imunologia. É uma coisa, um nome enorme. O nome é bonito. Mas isso aí é o seguinte, a gente sabe hoje que o sistema imunológico que produz anticorpos, o sistema neurológico, psicológico, neuropsicológico, né, com seus neurotransmissores, mensageiros químicos, dopamina, serotonina, encefalinas, e o sistema hormonal, ele na verdade funciona como se fosse uma rede integrada de troca de informações, uma rede cibernética, vamos dizer assim. E aí, tudo que acontece com você no aspecto neuropsicológico, por exemplo, você está passando por uma depressão séria, a depressão vai provocar uma depressão, né, uma diminuição da produção, por exemplo, de dopamina no seu cérebro. Essa diminuição de dopamina no cérebro vai afetar o sistema imunológico também, porque lá no sistema imunológico tem receptores para esses neurotransmissores, dopamina, serotonina. E no sistema imunológico tem também mensageiros químicos, que são as citoquinas, que têm receptores no sistema nervoso. E os hormônios afetam esses sistemas, ambos os sistemas. Então, isso é uma rede de troca de informações, de sinais, em que tudo aquilo que acontece com um desses sistemas afeta o outro. Se você tiver com queda da sua dopamina, isso afetando o seu sistema imunológico, a gente sabe que você vai ter uma diminuição da sua capacidade de rastrear anticorpos no organismo. Normalmente o sistema imunológico fica rastreando com a produção de anticorpos, que vai mantendo você livre de, por exemplo, invasores como vírus, bactérias, né? Ou mesmo de células anormais, como células cancerígenas. Se você estiver deprimido, com baixa desses neurotransmissores, vai afetar o teu sistema imunológico, e esse rastreamento, que a gente chama de imunocompetência, vai estar diminuído e você vai ficar mais sujeito, por exemplo, a desenvolver um câncer. Uma célula cancerígena, que a gente sempre está fabricando essas células anormais no nosso corpo, mas o sistema imunológico está sempre detectando e eliminando. Então aí, de repente, o rastreamento não está bom, não detecta uma célula, por exemplo, que foi produzida lá no teu rim, começou a circular, aí essa célula se localiza lá no seu pulmão, vai começar a reproduzir, porque o que caracteriza a célula cancerígena é que ela é uma célula meia boba, que começa a se reproduzir de forma anormal e acelerada, sabe? Sim. Então ela começa a se reproduzir aceleradamente, forma um tumor lá no teu pulmão, entendeu? Sim. Se você tivesse bem, se você tivesse com a produção dos seus neurotransmissores, seus hormônios e os seus imunotransmissores em dia, o seu rastreamento normal, sua saúde... Caiu a ligação aí. E essas células anormais, você não desenvolveria o câncer. Doutor Francisco, tem uma pergunta aqui do Vandir Pereira, que está com a gente também. Vandir, faça. Doutor Francisco, bom dia. Bom dia. Prazer em falar com você. Prazer meu. Doutor Francisco, o senhor já ouviu falar em Masaharu Taniguchi? Masaharu Taniguchi. Não conheço, Um filósofo japonês
1940, 1930, 40 até 50, ele já falava sobre isso. A função da oração com a finalidade de cura. Então Sim. Ele tem uma coleção, ele é fundador da Seiichi no Ie. Seiichi no Ie eu sei quem que é. Então, ele é o fundador. Ele é o fundador da Seiichi no Ie. Ele já falava sobre isso nos livros dele. Ele tem uma coleção, acho que com 40 livros, que aborda todo esse tema. Ensinando mantras. Né? Isso, ensinando mantras para que você visualize a parte do seu corpo que está doente ou que está com problemas, que ela seja curada. E eu posso afirmar 100% de certeza que eu já fiz isso e funcionou. É mesmo? Funcionou. Você teve algum problema e foi curado assim? Não fui eu com problema, era meu filho que estava passando um mal no estômago, a gente não sabia o que era bebê, e eu fui para um canto da minha casa e comecei a fazer aquele mantra com muita força, com muita fé, e evidentemente ele foi curado assim de uma forma absurda. Eu fiquei até assustado. Isso. Fiquei assustado com aquilo. Eu falei, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Esses tipos de cura, né, que são curas alternativas, complementares ou integrativas, que a gente falou, a maior parte dos colegas assim, que saem da faculdade, eles não têm noção de nada disso. E na faculdade se despreza muito isso, se acha que essas coisas são charlatanismo, sabe? Mas eu, por exemplo, quando comecei a escrever, estudar isso, buscar base científica para isso tudo, eu resolvi aprender algumas técnicas para poder ver se funcionava mesmo. E, por exemplo, eu aprendi, me formei em Reiki terapia, que é uma coisa que tem relação também com o pessoal lá japonês oriental, né? Nessa forma de terapia, você faz uma imposição de mãos e você imagina determinados símbolos de cura que você passa para o seu paciente. E o paciente normalmente melhora bem. E existe até, para quem faz o reiki avançado, um tipo de forma de você fazer o reiki à distância. A pessoa pode estar em outra cidade que você pode imaginar a pessoa, tem um método especial, e imaginar a cura dele. Você sabe que eu tenho paciente, isso aí é uma coisa que quando ninguém acredita. Um paciente que está em outra cidade, que consulta comigo, a cidade está a mais de 50 quilômetros de distância, e ele sofre de umas enxaquecas muito violentas, sabe? Faz um tratamento comigo, tem um eletroencefalograma alterado. E ele melhora, se ele chegar no consultório numa crise dessa, ele melhora com o reiki. E várias vezes ele já me telefonou dessa cidade, que situa a 50 quilômetros de distância, pedindo se eu poderia mandar um reiki à distância, porque ele estava com uma crise insuportável, eu estava até indo para o hospital. E eu faço isso, e às vezes, antes dele chegar no hospital, ele já está bom. Melhorei, doutor. Mas aí, doutor, a gente não pode falar que isso é um pouco de animismo, ou seja, eu acredito que vai curar, então cura? Oi? Não pode ser um pouco de animismo do próprio paciente? Eu posso dizer assim, como eu acredito, ele vai fazer um negócio por mim, e aí eu curo, sendo que ele nem tem consciência de que o próprio corpo dele já está trabalhando para curar isso? Realmente existe essa possibilidade. Mas, sempre pensando nisso, eu já procurei fazer o seguinte: eu às vezes converso com os pacientes e digo, tal hora você senta aí que eu vou fazer isso. E, na verdade, eu não faço naquela hora, para ver se ele está tendo uma influência da mente dele provocando a melhora. É um tratamento placebo, né? Exatamente. O efeito placebo. Se for efeito placebo, ele vai melhorar independente, e eu não vou estar fazendo a emissão da cura pelo reiki, entendeu? Agora, aí eu pego, mais tarde ligo, pergunto se ele melhorou. Se não melhorou, aí sim, você vai lá e faz. E a pessoa melhora, entendeu? Legal, Francisco. Você está convidado a vir aqui no nosso estúdio para a gente falar mais sobre o caminho da cura e o uso da oração e meditação como tratamento alternativo. E boa palestra lá no Congresso Iluminário, e gratidão aí por ter aceitado o nosso convite aqui para falar. Fala aí do Congresso Iluminário, do dia, da hora, lá no Rio de Janeiro. No Centro de Convenções Sul América, né? É aberto para todo o público, Cláudio? Isso, tem que fazer inscrição. É aberto para qualquer pessoa. Que legal. congressoiluminarium.com.br. Um abraço, doutor Francisco. Outro para vocês. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Isso aí, doutor Francisco de Biasi, que será um dos palestrantes 5, 6 e 7 de julho no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro.
Confira aí toda a programação no site congressoluminarium.com.br. Fala aí. O livro, né? Não, eu queria até externar aqui e parabenizar o doutor pela seriedade dele, né? É legal, né? Você vê, ele não teve dúvida nenhuma em falar que ele faz essas experiências faz os testes, e tudo e tal. né? Eu achei impressionante, olha, parabéns para ele. Você vê como a gente é influenciado, né? E não percebe, como a gente... Dependendo da forma como você enxerga as coisas, você pode trazer saúde ou você pode trazer tristeza. Doença, né? É o que Jesus já falava, né? Os olhos é a luz da alma. Quer dizer, conforme você olha e você enxerga, você pode ter a alma escura ou iluminada. Por coincidência, abordei esse tema segunda-feira numa palestra que eu faço legal. sobre os milagres de Jesus. Lá no Caibar? Lá no Caibar, e que é da Gênese, né, que fala dos milagres de Jesus e a explicação dos espíritos, né, por que se deram aqueles milagres. E é muito dentro desse tema, é um tema que eu adoro, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, e o mais fantástico é você saber que mesmo a pessoa não tendo consciência que ela está recebendo aquelas orações, ela melhora, o quadro dela muda, mesmo sem a consciência dela, que é esse ponto que você levantou. Tem, claro, aquele pensamento positivo, a pessoa acreditar e ela se melhora automaticamente, né? Ela se ajuda. Exato. Mas tem também essa interferência do terceiro, né? Quando ela recebe uma oração de fora. Eu acho que essa é a função da oração, é quando você... desculpa. Essa mania de falar de ato. É a função da oração que você vai canalizar, porque o universo é feito de energia, você vai canalizar a energia correta para aquela pessoa que está precisando. E as casas espíritas têm as caixas de orações. Sim. Você vai lá, deixa o nome que você quer, a pessoa não está nem sabendo que vai receber oração. Isso, exatamente. É exatamente isso. E a gente recebe, né? E aquela história, você que vai no centro reza por mim, você que vai na igreja reza por mim, isso funciona.